A ideia do Teste Cego hoje é simples. A gente está aqui para tentar achar qual bourbon ou whisky de Tennessee de entrada é o melhor. Só isso. A gente só quer saber qual bourbon ou whisky de Tennessee do nível de entrada, né? Os whiskies mais em conta da destilaria, que é o melhor, tá? Então, o que a gente tem aqui? Vamos apresentar os competidores, né? Primeiro a gente tem o Jim Beam, o white label, o branco, o comum, né? Provavelmente o mais barato, o bourbon, o whisky americano mais barato que temos acesso aqui no Brasil. O segundo é o Jack Daniels, outro bem famoso, bem fácil para achar aqui no Brasil. Não é tão barato quanto o Jim Beam, mas ele é de linha de entrada, né? Então, esses dois vão batalhar com esses aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem o Evan Williams, que é um que dá para achar aqui no Brasil, mas é um pouquinho mais difícil e depende de onde é que você acha ele, um pouquinho mais caro também. Outro competidor, no número 3, é o Wild Turkey. Esse é o Wild Turkey normal, não é o 101 ou qualquer outro, né? É o normal, a linha básica do Wild Turkey. Esse dá para achar também no Brasil. Ele acaba sendo um pouquinho caro, depende de onde você compra ele. Eu não recomendo você comprar ele se ele é muito mais caro que o Jack Daniels, por exemplo. Se é em torno do mesmo preço que Jack Daniels, aí eu acho que tá justo, tá? Porque é assim que é nos Estados Unidos. Todos esses são bem em contas lá, né? Mas, enfim, Brasil, né? Outro candidato que a gente tem aqui, outro competidor que a gente tem aqui é o Four Roses Bourbon, linha de entrada. Não é o Single Barrel e não é o Small Batch. Esse não dá para achar aqui no Brasil, oficialmente, mas é uma marca bem conhecida para quem gosta de bourbons, né? Normalmente o Single Barrel e o Small Batch do Four Roses são os bourbons que as pessoas procuram ter por bom motivo, que são ótimos bourbons. E eu acho que esse tem uma ótima chance de ganhar essa batalha. E por último, um que talvez a maioria de vocês não tenham ouvido falar sobre, o Benchmark. Benchmark, bem em conta, e ele é da família do Buffalo Trace. Tá? Então, a família que faz, a destilaria que faz o Buffalo Trace, o Eagle Rare, também faz a linha Benchmark. Tá? Então, a mesma destilaria. Tá? Então, por isso que eu acho que é justo botar ele nessa batalha, apesar que não tem. Não é muito fácil para achar aqui no Brasil. Eu acho justo botar ele porque é da família do Buffalo Trace e Buffalo Trace é um whisky, um bourbon bem fácil para achar aqui no Brasil. Tá bom? Vamos começar isso. Só fazer um espacinho aqui para eu ter acesso aos copos, porque tem 6 garrafas aqui, gente. 6, né? Enfim, vamos lá. Como eu falei, isso é um teste cego. Isso quer dizer que minha esposa, minha querida esposa, serviu esses copos para mim. Então eu não sei qual desses whiskies tá em qual copo. Isso faz tudo ser bem mais justo e honesto, tá? E aí eu não tenho como falar, eu não gosto desse tipo de whisky, então provavelmente ele vai ser em último lugar. Não. Eu não sei qual dele tá em qual copo. Eu só vou falar do que eu tô sentindo no aroma e no paladar e o que mais tá me agradando. Ok? E também um copinho de água, porque em todos esses whiskies eu vou precisar. Vamos começar aqui com o copo A. O que a gente tem no aroma e no paladar. Ok. Como eu falei, tudo é bourbon, então tudo bourbon de entrada, né? Então basicamente a ideia de todos vão ser parecidos. Vai ter carvão, vai ter carvalho e vai ter algum tipo ou de só de baunilha ou de caramelo ou um pouquinho dos dois, né? Enfim. Esse tem isso, tem um pouquinho de mais da madeira mesmo, o carvalho, menos carvão, o doce indo para caramelo, um pouquinho de banana também, banana madura. Isso, banana madura, isso. Talvez banana caramelizada. Isso, banana caramelizada. Uau, agora que eu achei a banana, focou bem forte o aroma da banana. Isso. Vamos ver o paladar.
Ele é suave, delicado, um pouquinho picante, mas eu esperava que ia ser um pouquinho mais, por ser bourbon. Ele é bem delicado até. E bem no início eu peguei uma nota leve de cacau indo para chocolate. Um leve toque de cacau e chocolate no início. Um pouquinho doce no meio. Caramelo. Leve pimenta. Isso. E fica contigo um tempinho. E também, no fundo, por volta dessas notas, tem o carvalho. Bom bourbon. Vamos ver o B. O que a gente tem aqui? Aroma. Esse já traz amendoim. No início, amendoim. Amendoim torrado. Um pouco doce. Pouco. Não tão doce quanto lá. É. Um pouquinho daquele carvão também. Outra vez. O carvão, mas como eu falei, o amendoim torrado pode ser que alguns amendoins torraram demais. Queimaram um pouquinho. Isso. Vamos ver o paladar. Que bom. O amendoim também tinha no paladar. E é levemente torrado. Ele é um pouquinho mais herbal esse aqui. No sentido que pega um pouquinho nota de chá misturado junto com aquela amendoim. E seca um pouquinho a língua depois. Não fica doce. Não fica contigo. O paladar do A ficou mais tempo que o B. Mas aquele amendoim, bem no início, é bem agradável. Mas eu acho que o A tá em frente do B por enquanto. Vamos ver o que a gente tem no C. E sim, hoje, se você conhece meu canal, se conhece os testes cegos que eu faço, eu tô indo um pouquinho acelerado hoje, porque tem 6. Eu não quero que esse vídeo fique uns 30 e poucos minutos. Esse é mais doce, um pouquinho mais pro lado de chocolate. Um pouquinho herbal também. Mas eu ia dizer que é mais um doce que tem uma nota herbal misturada de um pouquinho de... não exatamente menta, mas... um chá misturado com cacau, um pouquinho de chocolate. Isso. Por enquanto, eu acho que o aroma desse é o melhor de todos. Ele é mais cremoso que os outros. Menos doce. Carvão e carvalho no paladar. Carvão e carvalho no paladar. Esse eu acho que é o menos doce por enquanto de todos. Eu não sei onde botar ele. Vou deixar ele bem no meio. Não sei se é tão bom quanto o B ou A. Vou deixar ele aqui. Vamos ver o que a gente tem no D. Ok, madeira molhada, né? O carvalho molhado. Um pouquinho mais sutil esse aqui no aroma. Um pouquinho mais delicado. Ok, um creme de baunilha, né? Aquela baunilha parece mais pra flan que pudim, que na minha cabeça pudim é mais, a consistência é mais durinha e o flan é mais líquido. Isso. Indo mais pra flan. E também tem o carvalho junto, um pouquinho de carvão. Isso. Vamos ver o paladar.
O mais simples de todos. Uau! E agora no fundo um pouquinho de erva. Uau! Bem diferente que o aroma. Um pouco doce no início, bem suave, bem delicado no meio, um pouquinho herbal no final e levemente astringente. Levemente astringente. Eu acho que esses dois estão talvez no mesmo nível. Vou deixar assim esses dois. Eu acho que eu tô gostando mais do A e o B. E esses dois estão mais para baixo aqui. Eu sei que esses, como eu falei, é difícil achar no Brasil. Esse dá pra achar no Brasil, mas é uma coisa mais, talvez, caro, um pouquinho mais difícil pra achar, mas tem como achar. E talvez o que a maioria das pessoas conhece só é esses dois, né? Mas eu quero que esse teste cego mostre que tem outros bourbons de entrada, que talvez, se você não provou, você deveria provar, que é coisa interessante, é uma coisa que vale a experiência, tá? Então, se nada além disso, se você só consegue só tirar isso desse vídeo, eu já tô bem feliz. Experimenta o bourbons novo. Vale a pena. Ok, esse tá. Estamos no E. Pois é. Esse aroma tá bem delicado nesse aqui. Um pouquinho herbal, um pouquinho. Doce talvez seria forte, mas. Mais floral herbal. Isso, perfumado, isso. Floral herbal. Toque doce, mas doce de perfume, sabe? Quando tem um perfume que é um pouquinho doce, é isso. Não doce de algum doce mesmo, tipo um caramelo, um baunilha, um creme, um chocolate. Ok. Vamos ver se o paladar é diferente. Bem delicado também. Bem suave, fácil para tomar. Me lembra muito do D. Também agora vem aquela nota de floral e um pouquinho herbal no final. Logo no início, um pouco de mel, mas um toque de mel. E depois seca e vai para floral herbal. Esses dois até estão bem parecidos. Ok. Ok. Vamos ver o que a gente tem aqui, por último, no F. Tirar bem esse copo. Ok, voltou. Caramelo, doce, um pouquinho de erva, mais um pouco. Talvez é tanto desses dois, dos últimos dois, que foi pra esse aqui, mas esse é mais. Me lembra de novo bourbon, tipo caramelo, carvão, um pouquinho de carvalho. Não, ao contrário, um carvalho, um pouquinho de carvão. Tem uma nota que estou tentando identificar que é bem característica de bourbon e whisky Tennessee. Estou tentando identificar o que é. Agora que eu tô focando nele, bastante carvão mesmo e carvalho. Um pouquinho doce. Ok, vamos ver o paladar. O paladar é mais o que eu sinto no aroma. Aquele carvalho, carvão, levemente doce. Mas relativamente fácil para tomar. Eu achei ele melhor que o E e o D. E talvez até melhor que o C. Na verdade, acho que talvez esses dois parecidos e esses são diferentes. Antes de lavar a boca, vamos ver, vamos voltar. Agora vamos pro segundo round para realmente avaliar e ver quem vai estar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto lugar. Bastante, hein?
Pois é. Acho que estão parecidos, mas o aroma talvez do C é um pouco mais agradável. Não sei se o microfone pegou isso, mas meu filho tá numa fase de gritar. 4 meses e ele tá gritando mil. Então, se tá ouvindo uma criança gritando, é o meu filho. Desculpa. Hum. Mais fácil para tomar. O F é mais fácil de tomar que o C. Mas o C é um pouquinho mais agradável. Então, vou botar assim. Hum. Agora quero ver esses dois, que são parecidos também. Um pouquinho de cremoso. Herbal. Bem herbal. Ou floral herbal. Uhum. Herbal. Um pouquinho mais doce. Um pouquinho floral junto com aquele herbal. Eu gostei mais do E que o D. E esses dois eu acho que estão assim, talvez. Acho que é assim. Hum. Mas vamos voltar pro B e o A, que faz tempo que eu não provo eles, né? Uh, o aroma do A é muito agradável. E o amendoim sumiu um pouquinho no aroma. Né? Agora voltando depois de todos esses, o B caiu um pouquinho. O A tá agradável. Mas eu acho que ele vai estar aqui no meio em algum lugar. Pois é, o B caiu bem. Então acho que o B e o D vão estar lutando para o último lugar. É, o D merece estar aqui. Agora voltando, senti um pouquinho de amendoim nele. Vou botar assim: DB. Esse é bem melhor que esses dois. Vamos ver se você merece estar lá. Ok, 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 ok. Acho que merece. Espera aí. É, o whey não tá tão bom quanto o C. É, acho que vai ser assim mesmo. Hum. Mas no aroma é muito bom. No paladar ele oferece o que ele promete no aroma. Não, eu vou deixar assim. O E. E agora o A tá nesse trio aqui. É bastante whisky. 6 é demais. Enfim, vamos lá.
Tô gostando cada vez mais do F. Mas o C também. E o A. Realmente, esses três merecem estar aqui no top 3, né? Mas eu vou falar assim. A vai ficar em terceiro. E esses dois... A em primeiro... Quer dizer, o C e o F. Primeiro e segundo lugar... Tanto faz, basicamente. Hoje, eu acho que eu vou falar que o F tá em primeiro lugar. Muito bom. Deixa assim, deu. Deu, bebi demais. Vou dormir bem hoje à noite. Ok, F tá em primeiro lugar e o último tá D. Como eu falei, minha esposa serviu os copos, então ela escreveu um bilhetinho pra eu saber qual copo é qual depois, né? Vamos lá, vamos descobrir o que eu fiz aqui, quem que eu botei em último lugar. Vou precisar tomar bastante água depois desse estar cego. D é o Jim Beam. Jim Beam. Simples, faz sentido. Ok, último lugar, o Jim Beam. D. Penúltimo, o B. B. O que eu falei do B? Eu não lembro. Tem tantos copos, eu não lembro qual que era o herbal, qual que era o de amendoim. O B era de amendoim, né? Amendoim. Talvez um desses dois? Wild Turkey! Nice. Ok. Wild Turkey, penúltimo lugar. Jack Daniels. Tá. Bom, tô vendo que esses vai ser aqui. Acho que esses dois vão ser o C. C e E. Eu que gosto de Jack Daniels. Se ele realmente tá lá, eu gosto de Jack Daniels. E. Vamos ver. Tá em terceiro de último. Four Roses. Esse que eu falei que era floral. Esse é o E. O penúltimo, né? Que tinha um F, tá. Floral, tá. Four Roses, faz sentido. Faz sentido ser floral. Ele é bom, só que floral pra mim normalmente não vai muito bem nos meus testes cegos. Porque é uma coisa delicada, é um whisky delicado. E aí quando você compara com whiskies mais intensos, mais robustos, ele acaba ficando por trás, né? Não que isso é ruim, só que em comparação, o floral e o delicado acaba ficando sempre para trás. Ele some mais rápido o paladar. Vamos ver aqui, agora terceiro lugar, né? O A. Acho que é o Benchmark. Benchmark. Eu me conheço, cara, eu me conheço. Tá. Conheço. Benchmark era o A. Mais agradável no aroma e o bem no início que eu achei muito bom, né? Um pouco agora, voltando a ele. Um toque de fruta vermelha. Mas tem que procurar. E como eu sei que é Benchmark, e eu sei que normalmente eu pego um pouquinho de fruta vermelha, voltando pra ele, eu pego um pouquinho de fruta vermelha. Mas no teste cego eu não achei muitos frutas vermelhas. Achei umas notas bem agradáveis, mas enfim. Vamos ver quem ganhou desses dois. F. Se eu ia chutar, eu ia falar que era o Jack Daniels. E é o Jack... Jack Daniels. Eu conheço meu paladar. Só pra ter certeza, C é Evan Williams. C é Evan Williams. É.
Se você que conhece meu canal, tá? Se você que assistiu o torneio dos Bourbons, que eu fiz em julho, mas ontem, pra ti que tá assistindo, ontem eu lancei o torneio inteiro, do início ao fim, um vídeo inteiro só, o torneio, né? Se você assistiu, ou tá em processo de assistir aquele vídeo, e tá pensando, mas por que esse cara tá escolhendo isso? Eu gosto de Jack Daniels, eu tenho uma memória feitiça do Jack Daniels, eu tenho essa conexão com alguns whiskies que eu tomei desde sempre, e infelizmente é isso que acontece. Infelizmente não, eu tô bem feliz que ele ganhou. Mas é o jeito que funciona o nosso cérebro, né? A gente fica conectado com aquela coisa que agradou a gente no passado e a gente fica voltando. Esse aqui só tá tão alto porque ele me lembrou bastante da nota desse aqui, né? Enfim, eu acho que o Benchmark é um excelente whisky. Se você tem chance de provar ele, eu recomendo, porque ele lembra um pouco do Buffalo, só que menos, né? Que o Buffalo Trace já é um pouquinho melhorado. Então esse é a mesma linha, só um pouco para trás, tá? Four Roses, como eu falei, delicado floral. Se você gosta desse tipo de whisky, eu super recomendo para ti. Eu gosto no geral, só que no teste cego aquela nota fica, tipo, quase submerso, tipo, fica afundado, porque tem outras notas mais intensas, né? E acaba não indo tão bem. Mas ainda foi melhor que esses dois. E quantos testes cegos já fiz com o Jim Beam, ele sempre fica no último lugar. Então, né? O resultado fala por si. Não preciso ficar repetindo. Enfim, gente. Gente, essa ideia aqui, eu falei com o meu grupo lá no WhatsApp. Eu tenho um grupo, uma comunidade no WhatsApp. Participa, gente. É de graça, é divertido. A gente conversa sobre coisas, a gente conversa sobre os vídeos, sobre um monte de coisas, tá? Então, também, meu live, eu tenho... Todos os meses estou fazendo um live, né? Eu fiz o primeiro no início de agosto, agora no início de agosto. E eu vou fazer agora um em setembro, tá? Quer saber mais sobre o live? A gente fala sobre isso lá também. E também como você consegue o kitzinho do live para você participar do live na sua casa. Eu te mando o kitzinho e aí você toma lá junto comigo aqui, tomando ao vivo, e a gente conversa e troca essa ideia sobre o que a gente tá degustando juntos, tá? Vai ser bem divertido. E é isso, gente. Espero que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Por favor, deixa seu like, se inscreve no canal e cheers, meus amigos. Até a próxima.